Olá, bom dia. Queria falar um pouco para você hoje sobre algumas coisas da Palavra de Deus. Tentar responder algumas perguntas que as pessoas sempre fazem, né? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus puniu o seu próprio povo com o cativeiro babilônico? Você lê Jeremias, por exemplo, as Lamentações de Jeremias, você vê muito sofrimento, já não é à toa que o nome do livro é Lamentações. Então, esse é um versículo, eu vou falar para vocês um versículo chave para interpretar esse período, né? Para interpretar por que o povo de Israel foi para o cativeiro. Primeiro o reino do norte, Israel, desapareceu no cativeiro, e depois o Judá, também o reino do sul, foi para o cativeiro babilônico. O que voltou de lá foi o resto. Muito sofrimento, a descrição lá é de muito sofrimento, muita dor. E a gente se pergunta por que a dor, né? Um versículo chave para interpretar isso sempre me vem à mente, que é 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. É um versículo que entrou para a minha mente, né, para a minha memória, de tantas lidas das Escrituras, esse foi um dos que ficou. E estou sempre lembrando dele, sempre meditando. Porque lá diz que Deus enviou os seus profetas, madrugando, falando, insistindo com o povo para o arrependimento. E uma expressão característica do versículo é que ele termina dizendo assim: e não houve nenhum remédio. Olha, gente, aí eu te pergunto, né? Quando Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, não acha remédio para tratar dos problemas do seu povo, da maldade do seu povo, da dureza de coração do seu povo, então quem vai achar, né? O que se pode fazer? Como que isso é possível, né? Então o único jeito que Deus achou para tratar da dureza do coração do povo foi o cativeiro. E o cativeiro babilônico então foi um juízo de Deus sobre o povo de Israel para discipliná-lo, podemos definir assim, para discipliná-lo. E aí eu estava lendo hoje de manhã um outro versículo que tem mais ou menos a mesma ideia, né? Que é Romanos capítulo 2, versículo 5, que diz que, assim, se tu, com a tua dureza e coração impenitente, entesouras iras para ti, no dia da ira de Deus, no dia da manifestação do juízo de Deus. Então, gente, o mundo continua o mesmo e as pessoas continuam as mesmas. E o que as pessoas estão levando, né, para o grande juízo de Deus, porque haverá um juízo, haverá um tribunal, será instaurado um tribunal, e todos teremos de comparecer diante desse tribunal de Deus, tanto os judeus como todos os gentios, isto é, todos os povos, né, todas as outras nações, terão de se apresentar diante de Deus. Olha, e como é que você vai para um grande tribunal, o tribunal de um Deus que é o juiz justo, que é o juiz honesto, verdadeiro, não é nenhum juiz humano nem brasileiro, né? É um juiz que julga corretamente, com toda a justiça, tem os olhos que perscruta, né, no mais interior dos seres humanos, investiga tudo minuciosamente. O olhar de Deus, Deus não precisa da lupa do Sherlock Holmes para investigar as coisas, para ver as coisas. Ele tem os olhos mais penetrantes. E então, como é que a gente vai para um tribunal de Deus, né, com uma ficha de má conduta, de más obras, de desobediência? Como é que a gente vai para o tribunal de Deus sendo ficha suja, né? Está pensando que vai escapar do tribunal de Deus, igual está acostumado a escapar, igual nós estamos acostumados a arranjar os nossos jeitinhos? Não. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher também. Então, como é que a gente vai para o tribunal de Deus sendo ficha suja, tendo culpa no cartório, né? Como é que a gente pode chegar lá? E também, pior ainda,
Como é que a gente vai para o tribunal de Deus sem levar um advogado capaz, competente, que possa nos defender corretamente? E só há um advogado que possa nos livrar, que possa nos defender no tribunal de Deus. É o único que Deus aceita a advocacia, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E foi para isso exatamente que ele veio ao mundo. Por isso que Paulo, em Atos capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E também Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, e diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, não adianta chegar lá com outro advogado, porque Deus não vai aceitar. Outro advogado não tem cacife para entrar na presença de Deus, só Jesus. É Ele que venceu a morte, venceu o pecado, e está assentado à direita de Deus, de lá intercede por nós. Se você quiser ser bem defendido, precisa de Jesus. E como faz para ter Jesus, pastor? Bom, é simples, é só ter fé em Jesus. E aí seguir o exemplo de Jesus, porque as pessoas pensam que fé é simplesmente dizer: ah, eu creio, e aí pode viver do jeito que quiser. Não, a fé é aquela que te leva à obediência. A fé em Jesus é aquela que te leva a seguir o exemplo de Jesus. Viver como Jesus viveu, procurando justiça, honra, incorrupção, procurando o que é bom, o que agrada a Deus. É certo? Então é isso aí, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha fé em Jesus e viva na esperança da glória de Deus. Leve o advogado capaz, competente, que pode te defender no dia do juízo de Deus. Amém?